Olha só, eu vou te dar alguns segundos para você reparar na novidade no cenário aqui desse vídeo. Achou, né? Tá aqui bem no cantinho, ó. É a placa de 100 mil inscritos que esse canal recebeu. A placa chegou no fim da semana passada, mas a gente bateu essa marca acho que em janeiro, então já faz algum tempinho, e agora temos 110 mil nesse momento aqui no canal. Então, cara, eu tô extremamente feliz, muito orgulhoso. Agradeço especialmente aos poucos que insistiram para eu criar esse canal, mas também agradeço muito aos tantos, felizmente somos tantos, que acreditaram nessa ideia, estão aqui, seguiram a ideia desse canal e, enfim, cara, vamos seguir, acho que crescendo, né? Não sei o que dá para mirar em termos de número, mas o que vier já é bastante lucro, porque de verdade eu não imaginava chegar nessa casa dos 100 mil, dos 3 dígitos, ainda mais em tão pouco tempo de canal, né, cara? A gente vai completar um ano em junho. Mas enfim, como, sei lá, uma celebração, um brinde a essa marca, eu tô trazendo aqui de novo a série do Mundo Fora do Big Six e finalmente estou pagando uma dívida, né? Em vez de cobrar, eu estou dando aqui nesse canal, porque há muito tempo eu prometi um vídeo sobre o Brentford e hoje, enfim, chegou a hora de falar desse clube que tem uma história bastante particular, né, cara, e que chama a minha atenção desde antes de chegar à Premier League. E, enfim, é um prazer muito grande estar fazendo esse vídeo, ter pesquisado para esse vídeo, porque acho uma história absolutamente formidável. Se você está se perguntando por que o Brentford vale um vídeo, eu vou te dar um recorte aqui, tá? O elenco do Brentford nesse momento é avaliado em cerca de 300 milhões. E já bateu nesta temporada somente o Manchester City, que vale mais que o triplo, o Liverpool, também mais que o triplo, atropelou o Manchester United, quase que o triplo, e empatou com o Arsenal e Tottenham, que também valem muito mais do que o valor somado dos jogadores do Brentford. Tudo bem, se esse recorte apenas financeiro não te convenceu, que tal falar de um clube que usa as estatísticas como base principal para, por exemplo, observar e agir no mercado de transferências, em que dentro desse mercado o Brentford admite observar pelo menos simultaneamente 85 mil jogadores. Falamos também de um clube que decidiu, quase uma década atrás, acabar com as próprias categorias de base. Não falta assunto, não falta pano para manga para a gente falar aqui desse Brentford. E é importante começar destacando que a gente está tratando de um clube ínfimo, um clube mínimo, historicamente falando. É um clube antigo, foi fundado em 1889, fica dentro de Londres, é um dos, se eu não me engano, hoje 17 clubes de Londres que estão em ligas profissionais. E se eu não me engano, talvez junto com Buenos Aires, é a cidade com mais clubes nesse status. Só que dentro de toda essa história centenária do Brentford, o maior título vem lá da década de 30, que é a segunda divisão inglesa. Então, assim, não é um clube historicamente relevante quando se fala de taças, mas é pontualmente bastante relevante quando se fala de história. E para escrever essa história, é claro, a gente precisa de personagens tão formidáveis quanto. Eu quero começar falando de Matthew Benham, dono do Brentford e também do Midtjylland. O Midtjylland desde 2014, o Brentford desde 2012. Não por acaso esses dois clubes estão sob o mesmo guarda-chuva, são dois clubes que têm esse perfil de basear-se em estatísticas. O Matthew, o Benham, ele vem do mercado de apostas, tá? Ele inclusive trabalhou lá atrás, no começo do século, com o Tony Bloom, personagem já tratado aqui no canal, no vídeo sobre o Brighton. O Tony Bloom é dono do Brighton. Esses dois caras trabalharam juntos no mercado de apostas, até que em 2004 o Benham decidiu fundar a própria empresa desse ramo, a Smart Odds. Basicamente a ideia do Benham, pelo que eu li aqui, era calcular probabilidades de resultados para que essa empresa estivesse sempre à frente
dos rivais no que tange sugestionar palpites para o mercado de apostas. E com isso, com essa empresa, o Benan ganhou dinheiro pra caramba. E aí ele decidiu, simultaneamente ao crescimento dessa empresa, começar a investir no Brentford, time do coração dele desde criança. Então em 2007 foi quando ele investiu dinheiro no clube pela primeira vez. Isso foi aumentando, até que, como eu disse, em 2012, 5 anos depois, ele se torna o sócio majoritário. E é com esse capítulo que muda a história do Brentford, que muda a história dos Bees, das abelhas de Londres. O clube estava na 3ª divisão em 2012, tá? E em 2 temporadas conseguiu subir para a 2ª. E em 2021 chegou pela primeira vez da própria história à Premier League, e quando eu falo Premier League é de 92 para cá. Olhando para a história de todo o campeonato inglês, o Brentford voltou à primeira divisão depois de 74 anos de ausência. Se você for pesquisar artigos sobre o Brentford, o paralelo com o Moneyball é constante, incessante e faz sentido, tá? Não sei se você já assistiu a esse filme, o Moneyball de 2011, tem o Brad Pitt. É um filme baseado num livro do autor Michael Lewis, um livro de 2003 escrito sobre a temporada de 2002, do ano anterior, do Oakland Athletics, um time de beisebol nos Estados Unidos, que basicamente passou a utilizar estatísticas para atuar no mercado de transferências, para tentar atuar na falha do que era usual na época dentro da capacitação de talentos, né? Que era você ter olheiros e esses olheiros deixavam escapar certos jogadores que, para o Oakland Athletics, tinham muito valores retratados pelos números, pelas estatísticas, mas não pelo valor da transferência. Então, assim, é basicamente gastar pouco para você ter muito retorno técnico. Por isso que o Brentford é o Moneyball, é a encarnação do Moneyball no futebol, especificamente no futebol inglês, e repito, faz bastante sentido. Outro personagem que eu quero trazer para cá é o Rasmus Ankersen. Eu espero estar pronunciando o nome dele corretamente. Ele chega ao clube em 2015, trazido pelo Benham, porque eles já trabalhavam juntos anteriormente. Ele é dinamarquês, que foi diretor de futebol do Brentford até 2020. Ele simultaneamente trabalha no Midtjylland. Já disse que são clubes irmãos e com a mesma proposta. Em janeiro ele foi contratado pelo Southampton por conta desse trabalho do Brentford. E observando algumas entrevistas que o Ankersen deu aqui, na época de Brentford, o trabalho dele, e por consequência o trabalho, a postura do Brentford em relação à gestão do futebol, vem de 2 pés. Repito, o olhar ao mercado, o recrutamento, e o olhar aos números do time para além da pontuação da tabela, tentar olhar para as estatísticas e associar estatísticas de uma maneira que antes do Brentford e do Midtjylland pouca gente ou quase ninguém fazia no mundo do futebol e especialmente na elite do futebol, né, nas primeiras divisões de um país como a Inglaterra. O Ankersen, ele tem a teoria de que as empresas em geral, parece papo de coach, né? E talvez seja, mas faz sentido dessa vez. Papo de coach não faz sentido, hein? Geralmente. Mas voltando. Ele tem a teoria de que as empresas dedicam 2% do próprio tempo em realmente buscar novos talentos e outros 75% resolvendo problemas desse recrutamento ou mal feito ou com muito pouco investido para ser bem feito. O Brentford tem o menor estádio da Premier League e tem o menor arrecadamento com ingressos, não tem área VIP. Então, assim, basicamente, e isso é assumido pelo clube, o orçamento depende de comprar jogadores baratos na esperança de que depois eles saiam por muito mais do que chegaram. Isso vem dando incrivelmente certo. Vou fazer uma lista aqui, tá? Ollie Watkins chegou em 2017 do Exeter City por 7,2 milhões. Ele foi vendido em 2020, 3 anos depois, por 34 milhões, quase 5 vezes mais. O Benrahma veio do Nice em 2018 por 1,7.
foi vendido por 23 milhões em 2020. O Maupay veio da segunda divisão francesa do Saint-Étienne em 2017 por 2 milhões. Foi vendido 2 anos depois por 15,5 ao Brighton. O Konsa, ele veio do Charlton por 2,8. Foi vendido na temporada seguinte por 13 ao Aston Villa. E aí a gente tem o Ivan Toney, que veio por 5,6 milhões do Peterborough. O Josh da Silva, que veio de graça da base do Arsenal. O Mbeumo, que veio por 6,5 do Troyes. Imagina por quanto esses últimos 3 que ainda não foram vendidos serão vendidos. Então acho que já deu para entender como que funciona muito bem a estratégia do Brentford no mercado de transferências. Não tem um pai ricaço. Tem um pai rico, mas que é mais inteligente do que rico. Acredito eu, pelo menos até aqui é isso que os números mostram. E aí tem aquela decisão controversa que eu cito no início do vídeo de acabar em 2016 com as categorias de base do clube. A lógica do Brentford foi a seguinte, cara, se a gente olhar para os outros clubes da estrutura do futebol inglês, tem muito mais jogador caindo da base, não sendo aproveitado pelos profissionais, do que aproveitados. Essa é uma lógica universal, evidentemente. Por que a gente não aproveita quem está saindo desse cano furado, em vez de furar o nosso próprio cano? É claro que é uma decisão controversa, porque se todo mundo fizesse isso, não haveria categorias de base. O Brentford também faz isso para se proteger de investir em revelar jogador e perdê-lo facilmente para quem tem mais grana. Isso aconteceu várias vezes. Mas, independentemente de ser controversa ou correta essa decisão, ela será revista por obrigação. Isso porque a Premier League mudou as próprias regras e todos os clubes precisam ter, sim, categorias de base a partir da temporada 2024-2025 e o Brentford vai ter que obedecer essas regras. E como todo bom barco precisa de um bom capitão, a gente vai falar, claro, de Thomas Frank. Cara, eu acho ele um dos personagens mais simpáticos entre os treinadores da Premier League. Ele tá com uma cara de quem tá sempre muito estressado, porém de boa com o estresse, se é que dá para entender, né? Porque ele tem olheiras profundas, está sempre com uma cara meio de maluco, mas sorridente, dá boas entrevistas, é um cara bastante energético, enfim. Eu queria muito poder ter a chance de entrevistá-lo um dia, tomara que isso aconteça. Não consigo, segundo as regras da Premier League, a não ser que eu viaje lá para Londres e cubra um jogo do Brentford. Não sei se isso faria sentido para a TNT, mas sei lá, viu? Daqui a pouco eles estão aí em competições europeias, pode acontecer inclusive ao fim desta temporada. Eu não descartaria isso de acontecer na minha realidade atual. Mas vamos falar do Frank. Ele chega em 2016 para ser assistente do Dean Smith. E assim ele fica nessa posição por 2 anos até ser chamado para assumir a vaga do Smith que tinha saído para o Aston Villa. Cara, ele perde 8 dos 10 primeiros jogos. Quantos clubes, não só do Brasil, da própria Inglaterra, o Watford, por exemplo, Chelsea, não teriam demitido o Frank depois de 8 derrotas nos 10 primeiros jogos? Isso não é para dizer que o Brentford nunca fez isso, tá? Inclusive, tem um capítulo, cara, esse nome é muito difícil, é o Marinus Dijkhuizen, treinador holandês, que chegou ao clube em 2015 para preparar a temporada e tudo mais, chegou em junho e durou 8 jogos. Ou seja, o Brentford já fez isso, tá? Já demitiu uma versão do Thomas Frank em termos de aproveitamento inicial. Mas eu acho que isso mostra que tanto a manutenção quanto a demissão é uma decisão que vai além desse dado que eu estou dando aqui. Derrotas por jogo. Certamente as estatísticas que o clube tinha nas próprias mãos para basear essas decisões, tanto a demissão anterior quanto a manutenção atual, são dados muito mais ricos e que diziam alguma coisa para justificar essas decisões. É importante dizer aqui que eu contando essa história e mostrando todo o meu carinho e estar impressionado com o que o Brentford faz, não significa que eu tenha dentro do meu coração que o jogo do futebol é um jogo puramente matemático e puramente previsível. É evidente que não é. E nem acho que essa seja a proposta do Brentford, tá? Eu tenho certeza que o Brentford não tem como política um olhar
puramente matemático ao futebol, mas já tenta ser o mais matemático, o mais estatístico possível para você tentar cortar algumas das imprevisibilidades ou tentar pelo menos se antecipar a quem tem muito mais dinheiro que você. Enfim, né? Não acho que o futebol é apenas estatística, mas está muito bem claro, não só pelo exemplo do Brentford, mas vários outros exemplos, que a gente precisa sim da estatística para olhar o futebol de uma maneira mais completa, para tentar olhar o quadro inteiro. No trabalho do Thomas Frank, por exemplo, ele tem um assistente que dá atualizações de estatísticas um pouco mais profundas em tempo real do que está acontecendo na partida. Foi assim no jogo contra o Arsenal, por exemplo, mas em vários outros. Contra o Arsenal ficou famosa a imagem do auxiliar conversando com ele. Uma obsessão por bolas paradas, e isso se reflete lá no Midtjylland também, que faz muito gol de bola parada no campeonato dinamarquês. Tem uma auxiliar focada em controlar estatísticas do sono dos jogadores. Assim, é nesse nível, sacou? Então eu acho que a mensagem está muito clara. Se você ainda não parou para ver o Brentford jogar, por favor, se faça esse favor, porque é muito bacana. Geralmente é uma certeza de diversão. Geralmente é uma certeza de diversão. E eu torço para que o Brentford consiga superar a 13ª colocação da temporada passada. Atualmente está na 8ª e flertando com vagas em competições europeias. Seria interessantíssimo ver o Brentford, por exemplo, numa Conference League. Enfim, tem jogadores com um talento muito interessante. Tem o Rico Henry, falado inclusive para futuras convocações da seleção inglesa pela esquerda junto com o Da Silva. O Janelt no meio, o trio de ataque, evidentemente, né? O Mbeumo de um lado, o Wissa de outro e o Ivan Toney no centro. O Toney, inclusive, uma das melhores histórias, né? De um cara que foi dispensado pelo Newcastle para alguém que faz parte atualmente da seleção da Inglaterra e vai ser vendido por muito dinheiro pelo Brentford. Então, cara, preste atenção no Brentford antes que seja modinha. Já tá virando, mas você pode tirar uma onda de que chegou antes de se tornar algo irritantemente popular. Nada contra o que é popular, apenas às vezes é interessante se antecipar, assim como o Brentford faz no mercado de transferências. Obrigado por mais uma vez ter a paciência de chegar até aqui e especialmente por fazer parte desse número. Se você ainda não faz, por favor, se inscreva e até o próximo vídeo.